Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistema urinário. Então agora nessa aula nós falaremos da fisiologia, que são os néfrons, o funcionamento dos néfrons. Então se você não assistiu a primeira aula, volte lá no canal, nós temos mais uma aula que é sobre a anatomia do sistema urinário de forma geral. Então vão lá para vocês poderem entender melhor a questão do néfron. Então vamos lá. Na aula lá de anatomia a gente viu a estrutura interna do rim e vimos como é que ele era dividido anatomicamente, né? Então a gente viu que lá a gente tinha essa porção aqui que é a medula renal e essa parte carnosa era o córtex renal. Então o nosso néfron, que é esse emaranhado aqui de túbulos, que nada mais é do que isso aqui, ele fica metade na medula, metade no córtex renal, tá? Então supõe-se que para ele filtrar o seu sangue tem que vir desde a artéria renal, aí ela vai diminuindo para arteríolas, chegando lá nos capilares. Então esses capilares eles têm que chegar até o córtex renal, tá? Porque aí você consegue, porque é lá que a gente tem a porção funcional do rim, que no caso é o néfron. Então o néfron ele é a unidade morfofuncional do seu rim. Então é aquela unidade que vai produzir a urina. Então em cada rim a gente tem mais de 1 milhão de néfrons presentes. Então tem mais de 1 milhão nesse rim, mais de 1 milhão no outro, tá? E aí eles têm essa característica aqui de um emaranhado de túbulos. Então olha o que eu acabei de dizer lá, mais bonitinho aqui. Então eu tenho a medula renal aqui e o córtex. Então ele está disposto metade dele no córtex, metade e um outro pedaço na medula, tá? Então bora lá. Quais são os elementos tubulares do néfron? Então se você observar, ele é todo feito de túbulozinhos. Então a gente divide ele em dois componentes principais. Dividimos em corpúsculo renal, que é a cabeça dele aqui, e o restante do corpo. Opa, saiu. O restante do corpo a gente chama de túbulo renal, tá? Então, vamos conhecer quem é o corpúsculo renal, que é a cabeça aí do néfron. Então aqui nós temos a cápsula de Bowman, que está em torno de todo o glomérulo. Então o glomérulo é o miolinho ali. E ele é feito de capilares, chamados de capilares glomerulares. Então a arteríola chega aqui, forma um emaranhado, um enovelado de vasos sanguíneos aqui, de capilares, e sai pela arteríola eferente. Então aqui, nós temos a cápsula de Bowman envolvendo o glomérulo. Então só essa cabecinha a gente chama de corpúsculo renal. O restante do corpo, túbulo renal. Então temos aqui, próximo à cabeça, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle. Então vai ter o ramo descendente dela e o ramo ascendente da alça de Henle, túbulo contorcido distal e o túbulo coletor, tá? Então dividimos ele em dois componentes principais. Cada porção dessa aqui do néfron vai ocorrer um processo. Então a gente vai ter, vamos lá, o processo de filtração, o processo de reabsorção e o processo de excreção. Então, aqui na cabeça do néfron, que é o corpúsculo renal, nós vamos ter o processo de filtração, que é a hora que o sangue vai sair do sistema circulatório e entrar no sistema urinário. Isso é importante. Por quê? Porque aí você vai filtrar o seu sangue para passar pelos processos de reabsorção aqui e depois excreção. E uma coisa interessante, sempre que o seu sangue ele sai de um sistema e vai para o outro, ele muda de nome. Então, por exemplo, no sistema linfático, enquanto ele está ali no tecido sanguíneo, ali no tecido celular, e o sangue passa por ali e extravasa, ainda é plasma ali no tecido. A partir do momento que o capilar linfático drena o excesso de líquido e esse plasma penetra no sistema linfático, ele muda de nome. Então o nome dele é linfa. Então durante todo o sistema linfático
o seu sangue vai se chamar linfa. Aqui no sistema urinário, quando eu tenho esse processo de filtração aqui, ele vai mudar de nome. Então, enquanto aqui ele era plasma, dentro do néfron, ele vai se chamar filtrado glomerular. Então, durante todo o néfron aqui, quando ele estiver no lúmen do néfron, ou seja, dentro do néfron, ele vai ser chamado de filtrado glomerular. Foi reabsorvido, voltou para a corrente sanguínea, volta a ser o plasma normal, tá? Então, 1% da água do filtrado glomerular vai deixar o seu corpo em forma de urina. Então, quando você filtra, qual que é o objetivo de fazer a filtração, e fazer reabsorção e fazer excreção? É você, na hora de reabsorver aqui, devolver para o sangue tudo em níveis normais, né? Então, como a gente viu lá na aula de anatomia, a função do seu sistema urinário é retirar do sangue tudo aquilo que tiver em excesso. Então, o que tiver em excesso continua dentro do lúmen do néfron, e o que tiver em níveis normais, ele já vai devolvendo para os seus vasos sanguíneos que estão aqui em volta, ó, que são os capilares peritubulares. Então, se você observar, em torno de todo o néfron, nós temos capilares peritubulares. Peri em volta, tubulares dos túbulos. Então, esses capilares que ficam em volta são chamados de capilares peritubulares. Beleza? Então, a gente vai falar sobre cada processo desse aqui bonitinho, aí vocês entendem melhor como que funciona. Vamos lá. Então, esses processos são mais uma coisa. Esses processos é pelo qual o seu sangue vai passar dentro do néfron. Importante, um néfron, ele é microscópico. Então, você não vai conseguir vê-lo, se você abrir um rim, você não vai enxergá-lo, porque ele é microscópico. Então, nós temos mais de 1 milhão dele em cada rim, como eu já tinha dito. Filtração, que é o primeiro processo que nós temos ali. Ele ocorre aqui, no glomérulo. Então, nós temos aqui cápsula de Bowman e glomérulo. Chegando aqui, arteríola aferente e arteríola eferente saindo dele, tá? Então, como que acontece esse processo de filtração aqui para dentro do néfron? Eu tenho aqui no capilar glomerular uma pressão muito alta de líquido, né? Pressão sanguínea. Então, a pressão sanguínea dentro de um capilar glomerular é 10 vezes maior do que dentro de uma artéria normal. Então, através dessa pressão, dessa força maior que nós temos aqui, ela consegue atravessar a parede do capilar e penetrar no néfron. Mas é tudo que está no sangue que passa para lá? Então a gente filtra tudo e seca aqui os vasos sanguíneos? Não. Não é tudo que passa para lá. O que vai passar para lá? Passa as micromoléculas. Então vai passar água, vai passar sódio, vai passar cloreto, vai passar bicarbonato, potássio, creatinina, ureia, glicose. Então isso passa. O que não passa? As macromoléculas. O que é macromolécula? São os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas. São substâncias maiores que não conseguem atravessar a parede do vaso capilar. Tá? Então, assim, um capilar ele é bem fininho. Então, qual que é a necessidade da artéria ir se ramificando? É isso, é ela ficar cada vez mais fina para quando chegar lá nos capilares eu conseguir passar a substância de dentro do sistema circulatório para um outro sistema, no caso aqui para o sistema urinário, tá? Então aqui nós temos vasos sanguíneos, e aí? E essas macromoléculas que não foram filtradas, o que acontece com elas? Elas continuam na corrente sanguínea normalmente, tá? Então a arteríola aferente chega aqui no glomérulo e a eferente sai do glomérulo. Então, com a força da pressão que nós temos aqui, essas substâncias conseguem penetrar no néfron. Penetrou no néfron, chama filtrado glomerular, tá? Então, aqui em volta a gente tem a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é como se ela sugasse esse filtrado para dentro do néfron. Ajuda a puxar esse filtrado para dentro do néfron, tá? Então aqui, ó, na cápsula de Bowman e no glomérulo, que são o corpúsculo renal, nós temos o primeiro processo, que é o de filtração. É a hora que eu tiro a substância do sistema circulatório, o sangue, e passo para o sistema urinário para fazer o processo de filtração.
Então pensem igual como se você estivesse filtrando um café. Quando você filtra um café, você põe lá o pó, e aí a água, com a força da pressão dela, faz com que penetre ali pela peneirinha e caia lá na jarrinha de vidro o café. Então o que é o café? É o seu filtrado glomerular. É aquilo que você conseguiu filtrar para dentro do néfron, tá? Então o processo de filtração ocorre dessa forma. É eu passando a substância daqui de dentro do capilar glomerular para dentro do seu néfron. E aí a gente tem o processo de reabsorção. O que é reabsorção? O que é reabsorver? É você retornar para o seu sangue as substâncias nos níveis normais. Aquelas substâncias que são importantes para o seu corpo, que você não pode simplesmente pegar e eliminar, mandar embora, tá? Então você vai recuperar essas moléculas que foram filtradas e que são essenciais para o seu organismo, né? Então é essencial para o meu organismo, então tem que devolver para a minha circulação sanguínea. Então a gente viu que em volta de todo o néfron a gente tem vasos peritubulares, justamente para o seu néfron já ir devolvendo para a sua corrente sanguínea as substâncias nos níveis normais, tá? Então a gente faz a homeostasia corporal aqui. Por quê? Eu estou tirando o que tiver em excesso no meu corpo. Isso não pode ficar, esses excessos não podem ficar no sangue, porque passam a ser tóxicos para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então chegando aqui, a gente tem a opção, tem a oportunidade de eliminar esses excessos e manter os níveis normais aí no seu sangue e manter essa circulação normal novamente. Então vamos lá, como é que funciona esse processo de reabsorção? Então, no túbulo contorcido proximal aqui, é onde a gente vai ter a maior reabsorção de substâncias. Então, o que eu reabsorvo aqui no túbulo contorcido proximal? Esse túbulo contorcido proximal, ele é mais enroladinho do que está aparecendo aqui, tá? Tanto esse quanto esses aqui. Por quê? Porque aí eu demoro mais tempo para reabsorver essas substâncias. Então, as substâncias que eu tenho aqui no túbulo contorcido proximal para reabsorver é água, cloreto, sódio, bicarbonato, potássio, aminoácidos, glicose. Então, essas substâncias já começam a ser reabsorvidas aqui. Então, o que tiver de excesso dessas substâncias continua no lúmen do néfron. O que já tiver em níveis normais já dá para ir devolvendo aí para o sistema circulatório, tá? Aí descendo aqui no ramo descendente da alça de Henle, nós vamos ter reabsorção de água. E no ramo ascendente, reabsorção de sódio e cloreto. Perdão, fugiu. De sódio e cloreto. Então vamos começar a falar desse aqui para vocês entenderem esse aqui. Existem dois processos nessa questão da reabsorção, que é o transporte ativo e o transporte passivo. Então, o transporte ativo são as células, através da energia celular, que é mandar a substância que está em níveis normais daqui para lá, para o seu sistema circulatório, tá? E o passivo, que no caso acontece aqui do outro lado da alça de Henle, acontece da seguinte forma. Então, ó, o cloreto e o sódio, eu vou devolver uma porcentagem dele para cá. Lembrando que aqui eu já peguei um pouco, né? Já reabsorvi um pouco e aqui eu vou reabsorver mais um pouco. Então, quando eu mando essa substância para cá, o que acontece? Essa região passa a ficar salgada, porque cloreto de sódio é salgado. E por eu ter essa região salgada, ela atrai a água, porque o sal atrai a água. Então, essa maior parte aqui do ramo descendente, que é onde a gente tem a maior parte de reabsorção de água, ela vem por osmose, ela vem por transporte passivo. E aí eu consigo reabsorver essa água aqui, tá? Então, ó, por quê? Porque essa região aqui é uma região bastante salgada e acaba atraindo essa água para dentro da corrente sanguínea aqui. Então ela ocorre por osmose, ocorre por transporte passivo, enquanto aqui a gente tem um transporte ativo. Então, água, cloreto de sódio aqui sendo reabsorvido. Subindo aqui no túbulo contorcido distal,
nós vamos ter a reabsorção de sódio e de água. Então, mais um pouco de sódio e de água sendo reabsorvido por aqui. Pronto, reabsorvi tudo que precisava, ou seja, mandei para minha circulação de volta essas moléculas em níveis normais. Agora, o que ficou dentro do néfron é a minha urina. São as minhas substâncias para serem excretadas. Então, tudo que está em excesso vai ser eliminado em forma de urina. Então, aqui eu coloquei o túbulo coletor, mais para mostrar para vocês que ali a gente tem a presença já da urina pronta. Então, eu tenho 95% de água na urina e 5% de substâncias nocivas. Isso eu falei para vocês lá na aula de anatomia, quando eu mostrei a constituição da urina, do que ela era feita, tá? Mas esse processo de reabsorção vai acontecer só aqui, nos túbulos contorcidos proximais, alça de Henle e túbulo contorcido distal. O túbulo coletor já é a excreção, que é o próximo processo que nós vamos falar. Então, mais uma coisa, observem aqui, ó, eu tenho umas saídas nesse túbulo coletor. Por que isso? Porque aqui eu tenho outros néfrons chegando nesse mesmo túbulo coletor. Então, eles compartilham o mesmo túbulo coletor, tá? Então, assim, não é um túbulo coletor para 1 milhão de néfrons, não. É um túbulo coletor para um pouquinho de néfrons ali, tá? Então, já vou mostrar uma figura que vai mostrar bem isso aí. Então, imagina que eu tenho esse néfron aqui, ó, a cabeça dele aqui, e daqui para cá eu tenho todos os túbulos, chegando no último aqui, que é o distal, e se conectando ao túbulo coletor, tá? E aí, lembrem, não é um néfron que forma toda a sua urina, que filtra todo o seu sangue. Nós temos mais de 1 milhão em cada rim, filtrando um pouco dessa urina, desse sangue, perdão. Filtrando um pouco desse sangue, tá? Bom, aí o processo de excreção, olha aqui o que eu acabei de falar. Então, eu tenho aqui a medula renal e eu tenho o córtex renal. E eu tenho aqui, ó, na medula renal, túbulo coletor. Então, daqui do túbulo coletor, ó, já vai pro cálice menor, cálice maior, que fazem parte da pelve renal, ureter, bexiga e uretra. E aí você elimina essa urina para o meio externo. Então, ó, olha o que eu tinha falado aqui. Então, eu tenho um túbulo coletor e nele estão chegando aqui, ó, 2 néfrons, tá vendo? Eu tenho um aqui desse lado, tenho outro desse outro lado aqui, tá? Um tá com capilar peritubular e o outro não, mas é só para mostrar mesmo. Não quer dizer que esse aqui não tem um capilar peritubular, ele tem também, tá? Então, ó, os dois estão compartilhando o mesmo túbulo coletor. Por quê? Cada um está filtrando um pouquinho do sangue. Pronto, tá pronto? Vamos eliminar então, vamos mandar para o meio externo. Então, vamos fazer o processo de excreção. Túbulo coletor, cálices menores e maiores, ureteres, bexiga e uretra. Pronto, eu eliminei então do meu corpo essa urina através da micção. Tá? Bom, esse foi então o processo de excreção. E para nós acabarmos, vamos falar sobre os elementos vasculares do néfron, que são os vasos sanguíneos que chegam e saem dele. Então aqui, ó, eu tenho a artéria renal chegando. Se você viu a aula do sistema urinário, a primeira aula, você vai entender bem como funciona isso, porque eu mostrei bem lá. Então a artéria renal chegando lá no seu rim. Quando vai chegando próximo lá do córtex, ele vai tendo que diminuir. Então, ele vira uma arteríola aferente, capilar glomerular, que é o glomérulo. Aquilo que é macromolécula precisa sair e o que for micromolécula entra. Então, as macromoléculas voltam pela arteríola eferente, que vai virar o capilar peritubular, que é aquele que está todo em volta aqui. Então, eu reabsorvi já os componentes lá do filtrado glomerular. E agora eu tô com o meu sangue belezinha, limpinho, ok. E aí, para onde vai? Vai para a vênula, da vênula vem para a veia renal e a veia renal retorna esse sangue limpinho para o seu corpo. Tá? Então, aqui do lado, ó, esse textão aqui está explicando exatamente o que eu acabei de mostrar nessa figura para vocês. Então, dá um pause aí
no vídeo e dá uma lidinha que vocês vão ver exatamente o que eu acabei de dizer aqui do lado. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula foi voltada só para o néfron. Inscrevam-se no canal, dê um like se você gostou desse vídeo, compartilhe para poder ajudar a divulgar o nosso canal e o meu trabalho. E não esqueçam que nós temos uma página no Facebook, Anatomia Descomplicada. Lá eu posto algumas fotos interessantes, posto quando eu acabei de mandar vídeo para o YouTube. Então, muito obrigada por assistir essa aula e até uma próxima.